Agora, pronto, gravando. Então, são 3 pontos que a gente vai estar falando aí do estudo de Atos 2, tá bom? 3 pontos que a gente vai estar colocando. Evidentemente, como sempre a gente coloca, como sempre a gente fala, existiriam muito mais coisas para a gente poder falar, mas eu vou tocar em 3 pontos somente, tá? Eu vou tocar em... Eu estou olhando às vezes para o lado porque eu estou olhando na minha marcação, tá? Então, a gente vai falar em Pentecostes, evangelização e comunhão da igreja, tá? Sobre esses 3 pontos. A cada final de um ponto, a gente faz uma abertura para cada um poder falar alguma coisa, enfim, aquilo que quiser, que sentir no coração, aquilo que o Espírito te falar, tá bem? Então vamos começar. Eu vou começar pelo ponto 2, tá? Eu vou começar pelo ponto 2, que é sobre evangelização, que é exatamente, praticamente, do capítulo 2, aquilo que pega o maior pedaço do capítulo 2, que é a evangelização, que é o discurso de Pedro. Algumas Bíblias você vai ler como título isso daí, né? A minha, inclusive, tem isso, o discurso de Pedro. Eu não vou ler exatamente o capítulo, ou a parte completa, evidentemente, você pode ler depois na sua casa, muito bom fazer a leitura. Eu quero pegar principalmente os versos principais, até para a gente poder ter mais tempo para falar, tá bem? Então, eu vou, principalmente aqui, eu vou no verso já 38 do capítulo 2, tá? Que já é o final do discurso de Pedro, tá? Aliás, vou começar pelo verso 37, para você entender o que eu quero dizer. Que diz assim, segundo a minha Bíblia aqui: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Tá? Então, para mim, eu trouxe de muito importante, exatamente o que diz o verso 38, que é o quê? Arrependei-vos, ok? Isso é que é, de fato, uma verdadeira evangelização, tá? A gente tem aqui muitas outras passagens que a gente poderia destacar. Depois, se você quiser, eu passo Joel 2:13, Lucas 15:7, Apocalipse 2. Aliás, eu vou até fazer isso mesmo. Vou abrir aqui, ó, Lucas 15:7, que é o próprio Jesus, o Senhor Jesus falando. O Senhor Jesus diga assim, ó: digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Apocalipse 2:5 mais o verso 5 mais o verso 16, Apocalipse 3:3 mais o verso 19. Se você for lá e você for ler, você vai ver que a palavra vai ser a mesma, arrependimento, tá? Joel 2:13, deixa eu achar, que Joel é um tempo mais curtinho, né? Vamos achar ele aqui, ó. Eu poderia ter anotado para ficar mais fácil para a gente aqui, mas vamos ver se eu consigo encontrar ele aqui mais fácil. Se eu não conseguir, a gente pula. Ou se alguém tiver aí, melhor ainda, tá? Eu poderia ter feito a anotação aqui. Bom, depois eu vou tentando achar. Enfim, a palavra fala o quê? Fala sobre isso, arrependimento. Então, isso é uma verdadeira evangelização, ok? Todo tipo de evangelização ao qual você não ouve uma palavra que leve a pessoa a um arrependimento, isso, de certa forma, não é lá uma evangelização de fato. Claro, a gente pode aí, algumas pessoas poderiam muito bem falar várias outras coisas e discursar sobre essa questão. Douglas, eu abri aqui, viu? Pode falar então, Cacá, por favor. Na versão da NVT. Ok. Tá? Ok. Diz assim, é o Joel 2, capítulo 2, versículo 13, né? Isso. Não rasguem as roupas em sinal de tristeza. Perfeito. Rasguem o coração. Voltem para o Senhor seu Deus, pois ele é misericordioso e compassivo, lento para se irar e cheio de amor. Está sempre pronto a voltar atrás e não castigar. NVT. Amém, é isso aí. Então, se a gente for observar, sempre vai ter uma palavra voltada a essa questão, para que a gente se arrependa. Como eu falei lá no primeiro estudo, um problema nosso, cristão, é o quê? É a gente estar vacinado contra o arrependimento.
a gente precisa sempre entender que não podemos ficar vacinados contra arrependimento, tá? Nós precisamos, de tempo em tempo, eu diria praticamente dia após dia, avaliar a nossa vida e colocar ela na situação de entender o que a gente está fazendo de errado e nos arrepender desses maus caminhos ao qual a gente está levando. Porque só assim o Espírito Santo trabalha na nossa vida, só assim ele vai poder trabalhar no nosso coração. Então, a partir do momento que o seu evangelismo não tem a questão arrependimento, e isso infelizmente acontece bastante, porque você tratar em cima do arrependimento é uma coisa bem complicada, porque você vai tocar em feridas de algumas pessoas, você vai tocar em orgulhos de algumas pessoas, e até mesmo do seu, né? Porque a gente tem que colocar a gente no meio do cesto aí. Então, se a gente não causa em nós um arrependimento e nosso evangelismo também não leva uma pessoa a ter o arrependimento, a gente está correndo um sério risco de não estar evangelizando de fato, ok? É muito importante essa palavra, arrependimento. É claro que a gente pode evangelizar falando sobre o amor de Deus, sobre a graça, sobre a misericórdia, sobre a benignidade, a fidelidade. Isso muitos fazem, tá? Eu não vou aqui dar nomes, mas com certeza se você parar e pensar um pouquinho na sua mente, você vai achar pessoas que têm esse estilo de pregação, esse estilo de ministração. Eu não estou falando só de líderes e pastores, eu estou falando de evangelistas e nós mesmos. Mas nós precisamos sempre entender que na nossa língua, na nossa boca, precisa em algum dado momento da nossa evangelização ter a questão do arrependimento. Eu não estou dizendo que necessariamente, obrigadamente, você tem que sempre começar a evangelizar a vida de alguém tocando em um ponto onde ela vai ter que cair no arrependimento. Se for uma pessoa ao qual, pelo menos esse é um entendimento agora meu, tá? Se for uma pessoa ao qual você já sabe que você vai acompanhá-la num processo de evangelização, eu entendo que você pode até não iniciar na questão do arrependimento, mas ela também não pode ficar muito distante, porque essa pessoa precisa entender que a palavra de Deus, ela traz amor, ela traz graça, traz misericórdia, mas para tudo isso acontecer, a gente precisa ter arrependimento. Jesus vai dizer para a gente assim, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Para a gente conquistar a verdade e para a gente ter a vida, ou melhor, vou trocar, para a gente ter a vida e conquistar, para a gente estar na verdade e conquistar a vida, a gente precisa caminhar por um caminho, ok? E esse caminho, ele tem arrependimento. Então, esse é o ponto 1 que eu queria tratar. Por aqui eu deixo aberto para alguém poder citar alguma coisa, quem quiser falar sobre isso, tá? Se alguém quiser falar alguma coisa. O Douglas, o Glauber tá querendo entrar aí na sala, mas acho que você tem que permitir. Opa, tem problema não. Deixa eu ver. Ah, aqui, ó. Pronto. Muito obrigado. Imagina, obrigado. Graças a paz, amado Glauber. Muito bom ter você conosco. Alguém gostaria de falar sobre a questão do arrependimento? Da evangelização, alguma coisa? Bom, tudo bem. Então, sem problema, tá? Então, apenas para finalizar, uma coisa que eu marquei aqui é o quê? É que o arrependimento ele é o único meio ao qual ele vai produzir uma mudança de caráter. Mudança de caráter porque você, de fato, se transforma em nova criatura, tá? Ele te leva ao verdadeiro propósito. Se você não tem isso, infelizmente, uma pessoa que não se arrepende, e continua a caminhar pelos caminhos do evangelho, ela fatalmente ela vai cair no mundo de uma religiosidade, tá? Por isso que a gente vai ver que a palavra em pontos chaves, ela vai falar sobre arrependimento. Aí, o segundo ponto, é um ponto que eu já sei que a gente já até estudou sobre isso, eu não estava presente na época, mas eu sei que também deu uma boa conversa, mas boas conversas são ótimas sempre da palavra, tá? O segundo ponto, eu vou voltar para o primeiro ponto, que é logo que começa aqui o Atos 2, que é o Pentecoste, o conhecido Pentecoste, tá? Então, o Pentecoste, ele é a descida do Espírito Santo e é bem interessante, tá? É bom às vezes a gente ter, eu indico, não é uma obrigação sua, mas eu indico para você que queira estudar a palavra de Deus, tá? Você ter algumas boas versões da palavra de Deus, porque a gente sabe que ela vai sendo reconstruída, né, moldada. Eu, para falar particularmente, eu tenho, mas eu não gosto muito de usar para estudo.
eu não gosto de usar muitas mais contemporâneas, são umas linguagens mais atuais. São boas, por exemplo, tem aquela mensagem, no estudo de janeiro teve uma hora que eu usei, ótimo, não estou dizendo que aquilo ali joga fora, não, de forma nenhuma, são boas, tá? Mas a palavra, ela é sempre bom você ter algumas versões, principalmente mais da raiz. Eu tenho essa aqui, ó, chamada Peshitta, tá? Ela é interessante porque ela vai trazer um pouco mais a raiz da palavra de Deus. Tá? Ela não se preocupa muito em, vamos dizer assim, colocar o português correto. Tá? Tanto é que a gente, só por exemplo, para dar um exemplo, porque eu não quero esticar aqui, ela vai falar, a gente sabe que Gênesis 1:1 começa assim, no princípio, né? Então no princípio Deus criou os céus e a terra. Então tá um português bem bonitinho. Já que numa versão como essa, ela vai colocar assim, em princípio. Fica meio fora assim de conexão com o português nosso, mas ela procura ser mais fiel à própria raiz da palavra de Deus. E por isso que eu vou ler nela o Atos 2, porque olha só, o Atos 2 ele é um ponto bem importante para a gente, tá? Nossa, eu podia ter Atos 2, eu vou ler a partir do verso 1 mesmo, vou tentar ser mais rápido, né, na leitura e pegar mais o ponto que eu gostaria, que eu quero pegar, tá? Então, quando se cumpriram os dias de Pentecoste, enquanto estavam reunidos todos juntos, subitamente veio do céu um estrondo semelhante ao de um vento forte, o qual encheu toda a casa onde se encontravam. E lhes apareceram línguas que se repartiram como fogo e se assentavam sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito de santidade e começaram a falar em diversos idiomas, conforme que o Espírito lhe dava que falassem. E havia homens que habitavam em Jerusalém que temiam a Deus, judeus de todas as nações sob os céus. E quando sucedeu o estrondo, todo o povo se reuniu e estavam perplexos, porque cada um os escutava em falar em seu próprio idioma. Tá? Então, eu vou parar por enquanto por aqui. Duas coisas que eu gostaria de falar sobre essa questão do Pentecostes. Duas coisas que às vezes falha-se no entendimento. Tá? Esse é um dos textos mais conhecidos, talvez o texto de Atos mais conhecido é Atos 2, exatamente por conta de Pentecostes, né, do tempo de Pentecostes. Duas coisas rapidinho que eu gostaria de falar. Primeiro, dom de línguas. O conhecido dom de línguas. Dom de línguas a gente sabe que existe, mas não está aqui inserido em Pentecostes, em Atos 2. Tá? Infelizmente, algumas pessoas pecam e erram quando procuram levar o dom de línguas e usar o Atos 2. Eles, infelizmente, estão errados, estão equivocados. Comete-se talvez um mais grave erro, porque aí você gera um maior conflito de entendimento e faz com que as pessoas muitas vezes não compreendam que existe essa diferença entre o dom de línguas e o que houve em Atos 2. O que houve em Atos 2 foi simplesmente uma descida do Espírito Santo, onde cada um começou a falar em um idioma diferente. É claro, é apenas para exemplo, mas alguns falavam inglês, outros espanhol, outro japonês, outro falava mandarim, enfim, outro italiano, e por aí vai. Ou seja, por isso que aquelas pessoas que ficaram perplexas, elas entendiam o que aquelas pessoas diziam, o que os apóstolos e as outras pessoas que ali estavam diziam. Tá? Então, quando você ouvir, e alguma vez você já ouviu ou você vai ouvir, quando você ouvir alguém falar assim, Atos 2 foi a descida do Pentecoste, e ali as pessoas falavam dom de línguas e tal, blá, blá, blá. Não, tá? Eles falavam língua em outros idiomas, ok? Sim, não o idioma deles, tá? Se o cara falava português, ele deixou de falar português e foi falar um italiano, como eu dei de exemplo. Mas ele não falava em dom de línguas, aquelas línguas como a gente chama, né, alguns chamam assim, línguas estranhas, ok? Eu não quero aqui esticar sobre esse tema para a gente não perder muito tempo sobre isso, mas isso é um ponto que você deve ficar bem importante. O verso 11 desse Atos 2 vai deixar bem claro o que essas pessoas, inclusive, falavam, tá? Diz assim, aqui e na Peshitta ela vai ficar bem mais esclarecido. Ó,
Eu vou puxar um pouquinho, vou pular para o 10 para você conseguir compreender, tá? Os da região da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, próximo da Cirene, os que vieram de Roma, judeus e prosélitos. Verso 11. Cretenses e árabes, eis que os escutamos falar em nossos idiomas as maravilhas de Deus. Então, eles não falavam de línguas estranhas, mas eles falavam as maravilhas de Deus. Por isso que aqueles homens ficaram tamanhamente perplexos. Primeiro, porque começaram a ouvir em seu próprio idioma. E segundo, porque, claro, quando você começa a ouvir a maravilha de Deus, você vai ficar perplexo com certeza, né? O verso 6 e o verso 8, novamente, tá? Deixa muito esclarecido isso que eu acabei de dizer. Eu vou repetir de novo o verso 6. Ó. E quando sucedeu um estrondo, todo o povo se reuniu e estavam perplexos, porque cada um o escutava falar em seu próprio idioma. E o verso 8 diz assim, ó, como é que cada um de nós o escuta falar no nosso idioma nativo? Então, eu acho que aqui está muito claro sobre isso, tá? Que não era o dom de línguas estranhas. Era simplesmente aqueles homens e mulheres falando em um idioma que não era o nativo deles, tá? O segundo ponto, que também algumas pessoas às vezes podem se equivocar nesse ponto, é imaginar e acreditar que foi ali no Atos 2 onde os apóstolos receberam o Espírito Santo. Negativo, tá? Não foi ali onde eles receberam o Espírito Santo. Muito pelo contrário. Ali eles foram cheios do Espírito Santo, mas eles não receberam o Espírito Santo ali, tá? E isso a gente comprova. Como é que eu consigo comprovar isso para ele? Eu vou vir aqui em João 20, um pouquinho, na minha Bíblia deu uma página só a diferença. João 20, tá? Nos versos 19 e 22, vai dizer assim, ó. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse, paz seja convosco. Pontinho, só como o Cacá gosta de dizer sempre um adendo, tá? Então, isso aqui já é após a ressurreição de Cristo. Então, é esse momento. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também vos envio. Verso 22. Aqui aí é a chave. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Então, Atos 2 não foi o momento onde os apóstolos receberam o Espírito Santo. Foi um pouco antes. Foi em João aqui, quando eles estavam ali, logo depois da ressurreição de Cristo Jesus, quando Jesus aparece para eles, Jesus dá a eles, vamos assim expressar, o Espírito Santo. Tá bem? Então, quem infelizmente pensava ou pensava, né? No caso, você teria pensado que Atos 2 é onde o Espírito Santo veio e batizou a todos e tal. Não, eles já tinham o Espírito do Senhor, tá bom? Aí a gente encerra aqui por hora o ponto 2. Alguém gostaria de falar sobre isso? Sobre esse ponto 2? Tá bom, não tem problema, tá? Bom, eu marquei uma outra coisinha aqui, olha só que interessante. Interessante é pensar como a gente faz um certo paralelo, porque quando o Espírito Santo desce no batismo de Cristo Jesus lá com João Batista, a gente vai ver que a palavra diz que o Espírito Santo desceu como pomba, né? Não é que era uma pomba, desceu como uma pomba, não era uma pomba. E aqui em Atos 2, ele faz um paralelo que ele desceu, a descida do Espírito Santo, esse enchimento do Espírito Santo nesses apóstolos, nessas pessoas, né? Ele foi como? Foi como fogo, né? Fogo consumidor, alguma coisa assim. Então é bem interessante esse paralelo, pelo menos para mim, tá? Deixa eu ver se eu anotei o que eu mais anotei aqui. Bom, vamos então ao ponto 3, tá bom? Para a gente poder caminhar aqui no nosso tempo, tá bom? Um ponto interessante. E aí é um outro pontinho, o terceiro ponto interessante. Isso é bem interessante mesmo, tá?
O Atos 2, que é a chamada descida do Espírito Santo, ela acontece exatamente na conhecida festa, que é o próprio nome do título, né? A festa do Pentecostes, ou conhecido festas das semanas ou da colheita. Se você quiser estudar um pouquinho mais sobre isso, você pode ir lá em Êxodo 34, Levítico 20, 25, tá? Que aí você vai conseguir fazer o quê? Você vai conseguir ter esse tempo aí para você poder ver como é que eram essas festas, tá? Mas o interessante é que na festa de Pentecoste havia uma oferta chamada oferta das primícias. Eu não vou ler aqui, depois você pode ler Levítico 23, 20, que você vai descobrir isso daí também, tá? Então, o que acontece? O Espírito Santo, ele veio a nós como uma primícia para nós, tá? Outro ponto da festa é que todo o povo tinha que ir para Jerusalém nessa festa. Então, ou seja, o que isso nos leva? Tá? Isso nos leva a entender que também, e todo o povo tinha que demonstrar gratidão a Deus. Todo o povo tinha que ser grato em Deus. E todo o povo também deveria levar provisão para os pobres. Então, o que isso me traz de entendimento é o seguinte, gente, de que o Pentecoste, não, a gente tem que lembrar sempre uma coisa: nada é por acaso na Bíblia. Nenhuma vírgula é por acaso. Nenhum fato, nada que acontece. Aconteceu porque aconteceu. Coincidência. Não existem coincidências na Bíblia. Tudo tem um motivo claro que Deus faz, que Deus coloca na nossa vida. Tá? Então, hoje, um cristão, uma das coisas que o cristão tem que fazer é exatamente isso. São esses dois pontos, entre tantos outros. Mas esses dois pontos é o que eu queria chamar a atenção para a gente, que é ser grato a Deus em todo tempo, todo momento. A gente sabe disso, a palavra deixa isso bem esclarecido para a gente. E o segundo ponto é que nós devemos ser auxílio aos necessitados. Novamente, a gente já estudou sobre isso, essa questão unidade cristã. A gente sabe o quanto a gente precisa ter unidade cristã, que a unidade cristã não é só você orar pelo seu irmão, é você auxiliar ele nas necessidades, tá? Então, nós precisamos sim nos preocupar com isso. Eu falo porque ainda eu falho muito sobre isso. Dificilmente eu pergunto: oi, e aí, tá tudo bem? Como é que você tá? Você tá precisando de alguma coisa? A Amanda já faz isso muito bem. Ela sempre está preocupada, sempre está perguntando como é que cada um tá. Mas isso é uma coisa que a gente precisa fazer. A gente precisa sempre estar atento às necessidades dos irmãos. Isso é algo que nós precisamos fazer, tá? Inclusive, se você procurar depois, se alguém quiser, eu posso até passar. Inclusive, se você quiser, a palavra até nos diz para que nós devemos ajudar o nosso próximo, mas muito mais aos nossos irmãos na fé. A gente tem aquela passagem muito conhecida também, né? Que falam: ó, Jesus, sua mãe e seus irmãos estão aqui. E aí ele fala: olha, não, meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Então, eu gostaria, depois de uma outra oportunidade, se possível, a gente poderia falar sobre isso. Mas a questão de a irmandade, eu vou chamar assim, a irmandade cristã, ela é muito importante para Deus. Você ter o cuidado com o seu irmão na fé. Até porque, vamos ser francos, né? Se você crê, e eu creio nisso, que todos nós estaremos no céu, você vai estar exatamente com essas pessoas, os seus irmãos na fé. Não aqueles que não creem, não aqueles que não estão nessa mesma fé. Tá bem? Bom, e aí isso nos leva ao último ponto, que é o ponto 3, que é o ponto da comunhão, que eu chamei de comunhão da igreja. É isso aí, comunhão da igreja, que é exatamente isso. É a unidade. E essa é a chave para que você possa mudar tudo, tá? A unidade da igreja está exatamente no finalzinho do capítulo 2 de Atos, tá bom? Que você pode ler aqui a partir do verso 42. Na minha está dizendo assim, ó, como viviam os convertidos, né? Mas eu vou chamar exatamente a atenção aqui só para os versos 42 e 43, que diz assim, ó: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Tá? Estou vendo aqui que a gente só tem mais 5 minutos, mas qualquer coisa para terminar, se eu acabar tendo que passar, eu mando um outro convite, tá bem? Só para deixar claro. Bom, dessas práticas, dessa doutrina, dessa unidade da igreja, o que eu quero chamar a atenção para a gente?
eu coloquei aqui, ó, toda igreja que vive em unidade vence. Isso é um fato. Você vence. Eu não estou dizendo que você vai prosperar na vida. Eu estou dizendo que você vence. Toda igreja que vive em unidade, ela vence. Tá? Então, 4 bases eu chamei aqui a atenção para a gente. Primeiro, a doutrina. A doutrina é para que o amadurecimento e crescimento espiritual, para que você tenha isso, amadurecimento e crescimento espiritual, você deve amar as Escrituras. Então, você tem que estar amando as Escrituras. Tá? Aí eu marquei aqui, é o que eu penso, então não vou tirar isso, tá bom? Eu coloquei aqui uma pergunta para a gente. À medida da sua leitura bíblica, diz o cristão que você é. Então, não tem como. É mais ou menos igual fome. Você gosta de comer, não gosta? Eu gosto de comer. Olha a minha cara gorda aqui. Então, se você gosta de comer, você vai procurar sempre estar se alimentando. Você vai sempre procurar estar se alimentando bem. Você não vai olhar e vai falar assim, não, hoje eu não vou comer, amanhã eu não vou comer, hoje eu não quero, hoje eu não quero. Eu adoro chocolate. Põe chocolate na minha frente, adoro chocolate. Então, eu tô sempre comendo. Por quê? Porque é uma coisa que eu gosto. Se você gosta também de Deus, se você realmente é uma pessoa que olha e fala assim, eu amo a Deus, você tem que amar as Escrituras. É meio incoerente até certo ponto você olhar e falar assim, eu não leio. Eu não tenho tempo, não tenho tempo, não tenho tempo. Bom, é meio complicado você falar não tenho tempo, porque você pode talvez um dia ouvir o Senhor falar para você que não tem tempo para você. Tá? Então, esse é um ponto que vocês sabem, que eu sempre peguei muito firme na questão aí dos grupos, quando a gente se reunia, quando a gente estava junto, tá bom? Eu sempre fui falando, sempre fui pegando em cima disso, e eu continuo, porque é o meu pensamento. Eu tenho que amar as Escrituras, tá? Eu não preciso estar 24 horas debruçado sobre ela, mas eu preciso ter amor às Escrituras. Eu preciso estar com ela. Até porque, para que eu mude, é apenas através das Escrituras. Eu não vou mudar através de programa de televisão, eu não vou mudar através de outras coisas, tá? Eu mudo quando eu leio e quando eu me disponho às Escrituras. Segundo ponto, comunhão. No original, essa palavra diz assim, ó, koinonia. Eu não sei se é essa a expressão, mas o nome é isso, koinonia. Inclusive lá no estudo tem essa palavra, inclusive, tá? Que ela diz o relacionamento, ser um relacionamento próximo. Então, novamente, é dever de todo cristão estar mais próximo dos seus, tá? Marcos 3, 31 a 35, Gálatas 6, 10. Eu vou abrir Gálatas 6, 10 pra gente. Ó. E vamos ler Gálatas 6, 10 aqui. Deixa eu achar o Gálatas 6, 10 pra gente, que é importante. Ó, por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Então, é aquilo que eu já tinha dito, né? Gálatas 6:10 já deixa pra gente bem demonstrado que a gente precisa estar sempre mais atento com os da família da fé. E também é dever nosso a gente estar sempre estimulando uns aos outros na justiça e obediência a Deus. Então, isso é o que a gente pode também chamar ali de exortação, né? Eu preciso compreender que se você está vendo que eu não estou certo em algum caminho, você tem que me falar. É até uma coisa como está em Ezequiel 33, se eu não estiver enganado, que é o chamado atalaia. Você precisa ser um atalaia de Deus. O que é um atalaia de Deus? É você falar sobre a palavra de Deus e indicar que a pessoa está caminhando por um caminho que não é o certo, tá? Indicar a ela, para que ela possa reavaliar a sua vida, repensar sobre o que ela está fazendo e ali ela possa novamente voltar às boas práticas. E aqui a gente tem diversos outras passagens. Romano 12, 10, 13, 8 de Romanos, 15, 5 de Romanos, Gálatas 5, 13, Efésios 4, 24, de 2 a 25, Efésios 5 a 21. Tem uma infinidade de coisas que nos deixam esclarecido exatamente isso, de que nós devemos ter a comunhão entre os irmãos. Tá? Esses versos aqui, depois eu vou tentar passar limpo esse esboço, passar para vocês também, para que vocês possam ter isso daí. Terceiro ponto, que é o partir do pão, ok? O partir do pão. O partir do pão nada mais é do que estar na ceia do Senhor. E o quarto ponto, que é as orações. E novamente, tá?
é uma ordem a oração. Eu vou abrir aqui os dois textos, ok? Lucas 18, 1, vai nos dizer assim: disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar. Então, olha só, Jesus não está dizendo que você pode orar quando quiser. Jesus está dizendo que você deve.